Café com Notícias, estamos de volta aqui na sua Vida TV. Já sabe, este é o espaço que de segunda a sexta-feira, a esta hora, leva-te essa informação credível, de confiança isenta e plural. Temos sempre um convidado que faz connosco a leitura das primeiras páginas dos jornais e ajuda aqui a desconstruir as matérias que fazem manchete nacional e internacional. Está a ser a nossa conversa hoje aqui com o nosso Hélder Chiruto, que é jurista e também analista político, é professor universitário das cadeiras de Ciências Políticas e Introdução ao Estudo do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Belas. Atualmente está também a frequentar um curso de mestrado em Governação e Gestão Pública. Hélder, mais uma vez, boa tarde. Vamos dar sequência aqui à nossa conversa. Boa tarde. Hélder, Jornal de Angola, hoje é revisto, vai hoje a discussão na especialidade. Sim, obviamente, porque depois do debate acerrado na generalidade, vai agora a especialidade para poder ser aprovado e se tornar execuível à luz daquilo que é o Plano Econômico Nacional. Eu penso que, na realidade, houve necessidade de se revisar, tendo em conta a oscilação, a volatilidade do preço do barril de petróleo a nível do mercado internacional, que, de certa forma, torna diminuída a capacidade, o poder de resposta, do ponto de vista da aquisição de receitas e também da aplicação ou da execução nas despesas públicas por parte do próprio detentor do Poder Executivo. Daí que houve necessidade de tentar ajustar para haver um justo equilíbrio e tentar minimizar aquilo que serão, na realidade, as despesas que o Estado, em razão das receitas obtidas, vai poder encontrar na sua marcha governativa. É normal que o fizesse. Eu penso que quem está no governo tem essa legitimidade para requerer, caso se justifiquem como tal. E como sabe, hoje a nível do mercado internacional, a questão do barril de petróleo não tem sido feita de forma fixa. O preço não é fixo, o preço é volátil. E se o Estado, do ponto de vista da sua política estratégica econômica, traçou como o preço de referência, por exemplo, no caso em concreto 58%, 68%, havendo uma alteração substancial... $68 no quase. $68 por barril de petróleo a nível do mercado internacional. No orçamento anterior. Exatamente. E se constatar que, do ponto de vista do concreto, não será viável quanto às despesas que o Estado terá que realizar em função do poder do capital econômico arrecadado, então tem de haver uma alteração para reajustar o plano financeiro anual com vista à satisfação daquilo que serão as suas despesas durante o ano corrente. E, entretanto, diz a oposição, por exemplo, nós vimos quando deu sua aprovação na generalidade que houve votos contra. Portanto, a oposição votou contra e diz a oposição que esta medida do governo peca por ter vindo de forma tardia. Sim, porque vota contra de forma insatisfeita, se calhar, porque se calhar já havia previsto essa situação a decorrer. Lançaram rapto junto do debate à Assembleia Nacional, não foram ouvidos. E nessa fase eles dizem que não tem necessidade de voltar a favor. É normal, é uma forma de protesto. E que tipo de discussão se espera agora aqui na especialidade? A melhor possível. No fundo, já está aprovado, porque, como sabe, o partido da situação e a maioria tem a maioria do assento parlamentar e, com ou sem a oposição, poderão. Será que ainda se podem esperar alguns ajustes pontuais? Espero que seja, sobretudo nos domínios dos setores econômicos e sociais muito mais vulneráveis e que merecem maior apreciação por parte do Poder Executivo quanto à satisfação das necessidades que daí se impõem, como, por exemplo, o setor da saúde, o setor da educação. E aqui vem o rapto de que devemos agora diferenciar os campos do desenvolvimento sustentável da economia nacional. Hoje estamos muito apegados à petroeconomia, à dependência do petróleo, mas tem que haver variação das estratégias da economia nacional para poder diversificar o próprio mercado internacional da economia, sob pena de não alavancarmos o plano macroeconômico nacional. Nós pensamos que estamos muito apegados e é preciso tentar desconcentrar a questão dos olhares ativos para a economia na base do petróleo. É preciso nós alavancarmos aqui outros setores, como, por exemplo, a própria agricultura familiar, como a implementação de refinarias, e mais setores, o setor industrial, no fundo, o setor industrial, nos seus mais variados domínios, para tentar alavancar o próprio setor macroeconômico e olhar para aquelas despesas das empresas médias, micros e pequenas, porque estamos muito apegados às macroeconomias e essas muitas vezes não tornam rentável nem resolutas as necessidades coletivas que se impõem. Hélder, temos aqui um estudo apresentado pela agência Markit, que é, portanto, uma agência de previsão
e Aprovisionamento, Estudos de Economia, que apresenta aqui números mais animadores que, por exemplo, a própria previsão do Governo e a própria previsão do FMI, que apontavam para um crescimento este ano na ordem dos 0,2% a 0,3%, e aqui a Marquita dizer que Angola deverá, até dezembro deste ano, crescer na base dos 0,5%. Temos aqui um estudo mais animador que a previsão do próprio Governo e do FMI. Sim, se calhar é fruto da previsão, do ponto de vista daquilo que é a estratégia econômica da economia nacional, e esta agência, se podemos assim chamar, faz aqui um estudo profundo, acirrado, para dizer que se Angola, se calhar ele coloca ali alguns pressupostos, mas é preciso estarmos atentos, porque se ficarmos distraídos, obviamente que não poderá haver de forma satisfatória o crescimento de que se deseja. Se crescermos, tudo bem, porque a economia precisa crescer, a economia precisa avançar, precisa se desenvolver, sob pena de que não conseguimos também dar resposta aos vários planos estratégicos do ponto de vista econômico do Executivo, levado a cabo pelo Executivo, quanto à satisfação das necessidades públicas coletivas de que se impõem. Eu penso que precisamos avançar, mas isso tem de ser feito de forma muito concisa, de cabeça erguida e de forma muito responsável. E aqui a Marquite a apontar que Angola, para os próximos anos, deverá sim ainda continuar a depender do petróleo. É a apologia deles, é uma análise que eles fazem, é uma previsão deles. Nós temos que respeitar, mas não seria bom para nós. E tentar contrariar, não é? Tentar contrariar da melhor forma possível, por isso é que eu disse que é uma previsão, não é um concreto. E diz-se, por exemplo, também nesse estudo, também diz que, por exemplo, fica muito longe a previsão do Governo de passar uma produção na ordem dos 2 milhões de barris por dia, e que devemos nos manter pelos próximos 4 ou 5 anos sempre na base de 1,5 milhões de barris por dia. Acaba por condicionar as ambições do próprio Executivo. Não, com certeza absoluta. Diminui o poder de resposta, não é? Torna retrógrado aquilo que é o plano de desenvolvimento nacional, não é? O projeto de sociedade levado a cabo pelo atual governo, e que é preciso aí, por isso é que eu disse, precisamos diversificar o campo econômico, o plano econômico, para tentarmos dirimir aqueles conflitos de base. Porque o que é que visa, na realidade, o Plano Nacional de Desenvolvimento? Visa a satisfação do interesse público, visa dar resposta às situações que mais tornam vulnerável a vida social dos seus populares. Eu penso que dali o Estado não pode adormecer, não pode haver aqui uma sonegação da prestação de um serviço público de forma com brio, com dedicação, de forma execuível. É preciso sairmos do plano, do campo da teoricidade para a praticidade, mas isso requer um trabalho aturado, e é um trabalho de todo angolano, não somente do Estado, mas o Estado precisa contar com pessoas de bem para o ajudar a sair deste nefasto episódio, que deixa muito aquém, não é, o desenvolvimento sustentável da própria economia nacional. Dali é que eu penso que precisamos refletir melhores mecanismos de forma assimétrica para dar resposta às assimetrias do ponto de vista da economia, que muito tem se constatado a nível dos dias de hoje. Temos aqui novamente a questão ainda que tem a ver com a Marginal da Corimba. Aqui o jornal metropolitano Luanda traz aqui uma entrevista ao engenheiro António Venâncio, que volta a afirmar, sim, que o projeto estava eivado de violações à lei. Mas contra o Estado? Estava enfermo de violações à lei contra o Estado? Estamos aqui neste episódio que envolveu o Ministério das Obras Públicas, Construção e Obras Públicas, portanto o Governo, e a empresa Urbinvest. Portanto, muito se disse sobre a questão. A própria Urbinvest veio também trazer a público um comunicado a contrariar a posição do Executivo, e aqui o engenheiro António Venâncio a dizer que de facto havia violação à lei naquele contrato. Ok. Eu penso que, fazendo aqui uma análise tanto quanto imparcial e o mínimo justa possível, é pensar no seguinte: houve irregularidades? Ok. Está comprovadas? Ok. O Estado tem legitimidade para revogar o contrato? Ok. Mas como é que fica também as despesas feitas pela Urbinvest? Atento ao princípio da responsabilidade ou da culpabilidade, e como sabe, os crimes ou os atos cíveis não são transmissíveis. Aqui, de quem é a culpa? Eles contrataram com quem? Com o Estado. No Estado, na pessoa do antigo governo, ou do antigo titular do Poder Executivo. Qual era a legitimidade que eles tinham de per si? Tomar sobre assalto a construção da Marginal de Luanda.
Obviamente que obedeceram aqui alguns parâmetros, alguns formalismo legal. Se estava em contramão com a lei, ali o Estado pode ter legitimidade de dizer, desculpa, informa sobre algumas irregularidades que pensamos nós serem graves, serem grosseiras e que não podem vincular aqui a relação contratual. Mas a questão é, vamos responsabilizar quem? A Urbe Invest ou vamos responsabilizar o governo anterior? Essa é a questão que eu quero colocar. É verdade que o titular, o presidente... O governo, na pessoa do ministro das Obras Públicas, diz que o mote que levou o governo, passa a redundância, a rescindir o contrato era justamente para poupar custos. Não, isso não pode Falava-se aqui numa superfaturação da ordem dos 380 milhões de dólares que o Estado conseguiu poupar retirando a Urbe Invest deste processo. Não, mas não é elemento forte para a dissolução, para desmembrar essa vinculação contratual. Porque os contratos, aqui atento ao princípio do Pacta Sunt Servanda, devem ser escrupulosamente cumpridos, sob pena de que quem descumprir, havendo cumprimento da relação contratual, a outra parte deve indemnizar. Eu penso que se o Estado acautelar isso, se quiser indemnizar, não tem problema, porque não há aqui nenhuma vinculação perpétua do ponto de vista da relação contratual, mas não pode somente acordou da noite por dia e dizer que eu quero revogar a relação contratual. Qual é o fundamento de lei, do ponto de vista da norma objetiva? O que é que a lei estatui? O que é que a lei prevê? Agora, se também entendermos que houve, por exemplo, tinha que se obedecer o princípio, o mecanismo do concurso público, no âmbito da lei da contratação pública, e não obedeceu, se entendermos que houve tráfico de influência, se entendermos que não obedeceu os parâmetros que se impõem por lei, ali é outro pormenor. Pode-se, sendo desenrolado sob enfermidades, de algumas irregularidades. É justamente ali que incide esta declaração do engenheiro Venâncio. Isso foi justamente nessa questão do tráfico de influência. Tráfico de influência. Então, essa pode ser uma questão forte do ponto de vista da justa causa objetiva para dissolver a relação contratual. Mas a questão é, se houve tráfico de influência, houve parte de quem? Essa é a questão. Será que deve a Urbe Invest pagar pelo erro que não cometeu? Será que devemos responsabilizar quem não tem culpa no cartório? Essa é a questão. Agora, eu penso que a Urbe Invest não pode parar por ali. Vai intentar uma ação a título indemnizatório para compensar os gastos que já fez até agora. Porque quem vai ressarcir os gastos que até agora ela fez? Tem que tentar uma ação contra o Estado tem que reparar isso. Hélder, Jornal dos Desportos, Jornal de Angola, Jornal do País, trazem todos aqui nas suas primeiras páginas a consagração do 1º de agosto, que acabou por sagrar-se campeão da Afroliga aqui em Luanda. Mais uma vez, o de agosto mostrou que a sua hegemonia, do ponto de vista do desporto a nível nacional e a nível do continente, para dizer que atualmente, sem desprimórdio às outras equipas, o de agosto está a gozar de um bom momento de forma e temos que apoiar. E agora ganhou o campeonato africano e foi bom ver de forma muito imbuída, muito solidária, os vários atores, adeptos das equipas nacionais a irem para o campo para apoiar o 1º de agosto. Porque estava em causa ali já não era o 1º de agosto, mas a bandeira nacional, representada pelo 1º de agosto. Está de parabéns ao 1º de agosto. E é uma competição que teve também como MVP um jogador angolano aos 40 anos. O Mingas ainda consegue ser o mais valioso de uma competição internacional. É uma grande valência para o basquetebol nacional e a nível da África, e não só. Mingas sempre se destacou pela sua forma muito sagaz, muito acutilante de fazer desporto. Numa altura em que Angola vai agora começar a preparar a sua participação no Mundial. Sim, obviamente. E eu penso que, pronto, se ele quiser ouvir, terminava a carreira por ali. Porque ele termina de forma grande, de forma brilhante. O que é que ocorreu com o Aquá? O Aquá marca o golo para o Cano, vai para o Mundial, como se diz na gíria, mete água, e hoje esquecemos que o Aquá foi uma grande valência para o desporto nacional. Eu penso que às vezes devemos ser estratégicos. Muitas vezes, quando queremos ir muito mais além das nossas ambições, acabamos por desencadear, se calhar, alguma imagem não bonatória para o nosso futuro. E isso pode pesar no amanhã. Ele termina em grande, recebe o prémio de MVP para ali. Fica então o conselho de Hélder Chiruto ao Mingas. Vamos lá saber se ele acata ou não. Sim. Hélder, estamos aqui no final da nossa conversa desse nosso Café com Notícias. Vamos pedir então que deixe aqui as nossas sugestões de leitura, cinema e música. Vamos começar pela leitura. Ok, a leitura eu trago precisamente o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que decifra ali o hino do amor. Né? Precisamos amar mais, precisamos amar um ao outro. Esse, na verdade, é o epicentro da história bíblica.
qualquer um que não ama é pior que um assassino. Né? Portanto, um livro atribuído ao apóstolo Paulo. Sim, escrito por da teoria do apóstolo Paulo, um dos grandes revolucionários do cristianismo de novos tempos, que teve várias cartas e as suas cartas Citado são por brilhantes. muitos estudiosos, teólogos mesmo, como sendo o fundador do cristianismo. Naturalmente, porque ele veio desvendar o poder do cristianismo. Havia muito tabu entre gregos e não gregos, entre judeu e não judeu, em que quem deve pertencer, quem não deve merecer, mas ele disse, não, a graça superabunda a todos aqueles que E esta aceitarem comunidade Jesus. é aquele dirige esta é uma das, porque não foi apenas esta carta, não foi apenas a primeira. Era uma comunidade também profundamente dividida no que tem que ver com essa questão da fé e da prática religiosa, a comunidade de Corinto. Sim, sim, como sabe, já houve até uma discrepância entre ele e o apóstolo Pedro sobre os gentios e não gentios, quem devia merecer a graça de Cristo, mas Paulo é levantado como um grande missionário para disseminar o Evangelho e trazer um novo sentido de vida do Evangelho na vida das pessoas. Paulo foi um grande revolucionário da disseminação do Evangelho a nível da vida de todo aquele que acreditou em Cristo. E hoje estamos a ver um novo paradigma. Portanto, fica aqui essa sugestão da leitura da primeira carta aos Coríntios, substancialmente o seu capítulo número 13. E para filme Temos ali a série Mentes Criminosas, que é muito boa, porque ajuda-nos a perceber como é que um modo operante do ponto de vista investigativo para poder encontrar as provas que formam o corpo de delito para apurar se há ou não envolvimento de determinados atores. E dali é que eu penso que é um filme muito científico, muito tecnocrático e que acaba por servir de aprendizado para qualquer um que o acompanha. sobretudo para si enquanto operador de direito. Enquanto operador de direito, ajuda muito, de facto. E música? Olha, música, temos ali o grupo dos Anjos, né? A música dos anos 60, dos Cotas, o Choro de Oliveira, não é? É uma grande música porque recorda o antigamente, é uma música que nunca, de forma indelével, nunca sairá da atualidade, é uma música sempre atual. Algum motivo especial para escolher esta música? Sim, eu particularmente cresci ouvindo essa música, cresci como um elder, ouvindo essa música, porque sempre que eu ouvia, dava-me força de continuar a lutar pela vida, dava-me força de continuar a estudar. Uma música interpretada na língua nacional quimbundo e percebe? Não percebo, mas pude investigar e tem muito a ver com a questão do sofrimento, a lamentação do dia a dia, maca como Shima, dor no coração por causa das vicissitudes da vida, não é? E é uma música de grande relíquia e qualquer um jovem que quiser ouvi-la só sai a ganhar. Ficam então aqui as sugestões para a leitura. Primeiro, a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, do apóstolo Paulo, extraído da Bíblia Sagrada. O filme sugere-me que se veja a série Mentes Criminosas, que é um seriado norte-americano baseado na perícia policial. E para a música fica o Choro de Oliveira, do agrupamento musical Os Anjos. Elder Chiruto, foi um prazer tê-lo aqui no nosso Café com Notícias. Queremos contar com a sua presença mais vezes. Olha, com elevada paridade, parabenizar o vosso nível organizacional muito forte, brilhante, digo isso de forma honesta, porque é a primeira vez que noto um nível de organização muito elevado, né? Desde a produção, notificam previamente, muita coisa, de forma singela, tão em alto nível. Em nome da equipa, nós agradecemos. Muito obrigado. Quanto a si, caro telespectador, este foi para hoje o nosso Café com Notícias. Já sabe, na rede é o Serviço de Informação da Vida TV, um serviço isento, imparcial e plural. Nós voltamos a ver-nos amanhã.